Graça e paz, bem-vindo ao Café com AP de hoje, nessa live devocional para uma vida plena, na temporada Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a quebra de silêncio que aconteceu no dia 10/10 do ano 7 antes de Cristo. Isso aí. Nós vamos falar aqui sobre a revelação do anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias. Nós vamos falar sobre o período intertestamentário, ou os 430 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos falar sobre a nova aliança, como continuação da antiga aliança, e também uma advertência para você não contar profecia como bênção. Por quê? Nós pretendemos terminar essa live falando das características da revelação que rompe os céus e mostrando também todo o contexto que envolve tanto o período intertestamentário quanto a revelação que começa no Novo Testamento, associando essas características com os dias de hoje e mostrando que isso tem a ver com a volta de Jesus. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live Café com AP. Eu creio que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, infalível. E eu te convido a orar comigo neste exato momento. Pai, nos apresentamos a Ti, repreendemos toda obra contrária, ordenamos caia por terra agora, Satanás. Que toda arma contrária seja destruída em nome de Jesus. Que toda artimanha do diabo seja anulada e desfeita. Que toda estratagema do diabo seja agora confundida. Que toda mesa que o diabo preparou para se levantar contra nós seja agora virada e tornada sem efeito. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o espírito maligno que se levanta contra nós. Rejeitamos ser guiados pelos pensamentos e pelas emoções contrárias, nos submetemos à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, e todo aquele que crê diga amém, amém, amém e amém. Abre a tua boca. Está sentindo opressão? Sabe o que é opressão? É dividir o mesmo espaço com o espírito maligno. Quando alguém fala para você assim, você está oprimido, não se ofenda não. Não se ofenda não, porque o diabo não é teu parente, o diabo não é teu primo, não é teu irmão. Então opressão é dividir o mesmo ambiente com o espírito maligno. E hoje nós vamos falar do ambiente onde Deus se revela. E esse ambiente é onde o diabo não está. Por isso, em nome de Jesus, ore comigo, Pai Celestial. Eu repreendo todo e qualquer espírito maligno da nossa presença, da nossa live, dos nossos ambientes, sejam nossos quartos, salas, automóveis, seja onde quem estiver me assistindo esteja neste momento. Nós expulsamos os demônios e também que eles levem agora sua bagagem imunda. E pedimos, vem com o teu fogo, limpando o ambiente dessa live, o ambiente da transmissão, em nome de Jesus. E transforma o local onde estamos, Senhor, num ambiente secreto, para a glória e honra do nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente, clica aqui no aviãozinho de papel, já convido o maior número de pessoas para vir participar dessa live, porque eu já vou começar aqui. Primeiramente, lembrando que nós estamos no começo de uma temporada. As 3 primeiras lives foram lives falando da preparação do caminho para Jesus, né? E a live de hoje é o despontar dessa preparação. E a partir da semana que vem a gente vai ver as características do nascimento de Jesus, tudo que gira em torno da infância agitada de Jesus. Amém? Vai clicando aí, já estou com o meu café e o seu. Você pode tanto botar uma xicrinha aqui toda vez que Deus falar com você poderosamente, quanto também tirar uma foto da sua xícara e marcar a gente aí no Instagram. Aleluia! Escreve aí a cidade de onde você está participando aí, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. E alguém escreve aí para mim, Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 25. Lucas 1, do verso 5 ao 25. A nossa história começa aqui, abraço para Portugal, Genebra, Suíça, Senador Canedo, grande beijo para vocês, que maravilha. A nossa live começa com a história de um casal idoso que não podia ter filhos, que era Isabel e Zacarias. E o texto diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando. E era bem a hora do incenso. E Zacarias, então, está ali diante do altar do incensário, e quando ele olha, aparece-lhe, posto em pé à direita do altar do incenso, um anjo. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como eu saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E repreendendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio, ou a minha vergonha, entre os homens. Uau! Olha que narrativa tremenda! Olha que história poderosa! Olha que revelação que abre aqui todo o contexto do Novo Testamento. E surge a primeira questão, uma questão interessante aqui para nós. Deus se calou ou não entre os períodos que nós entendemos como Antigo e Novo Testamento? Eu cresci ouvindo isso e até intitulei essa live como a quebra do silêncio. Mas eu queria que você pensasse, primeiramente, nós carregamos muitos conceitos que apenas ouvimos e repetimos. Por exemplo, Jesus restaurou a orelha do soldado Malco. Mentira.
Jesus restaurou a orelha de Malco, e Malco não era soldado. Malco era aprendiz de sacerdote. Mas a gente ouve isso e repete a vida inteira. Quer ver outro texto que a gente repete errado? A gente diz assim, o dinheiro é o princípio de todos os males. Mentira. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E assim por diante, nós vamos fazendo a nossa leitura de maneira equivocada de textos ou de conceitos, até que nos questionamos. Então, eu não quero entrar aqui no mérito dos livros apócrifos, né? Do seu reconhecimento ou não, da sua canonicidade ou não, mas eu quero te dizer uma coisa, olha que interessante. O Antigo Testamento, para nós, na nossa organização bíblica evangélica protestante, ele é organizado não de maneira cronológica, ok? E ele termina então ali com Malaquias e começa com Mateus. Mas na ordem cronológica ali, para nós, o último contexto do Antigo Testamento, reconhecidamente inspirado por Deus, tá? É a restauração de Neemias, dos muros de Jerusalém. E entre esse contexto de Neemias e os evangelhos, existiu muito tempo de história. Aconteceu muita coisa. E é importante a gente entender o que aconteceu. Por quê? Porque existe um conceito, existem ali revelações históricas que apontam para a atualidade. O que aconteceu na história naquele tempo preparou o caminho para a vinda de Jesus. E exatamente coisas semelhantes estão acontecendo agora, preparando a noiva para o arrebatamento e preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Isso é muito importante. Por isso, abrindo um parênteses aqui na questão, Deus se calou ou não durante os 430 anos, eu já vou te dar uma resposta, tá? Interessante. Mas antes eu quero te mostrar o que aconteceu, ok? O que aconteceu entre esses períodos, entre os testamentos, tá certo? Aconteceu muita coisa. Teve muita mudança política, religiosa, cultural, literária, econômica, que torna a descrição desse tempo um período rico, um período cheio de pontos, ok? Mas eu quero citar apenas 4 pontos aqui definidos por 5 nações poderosas, antes da gente continuar em direção às características da revelação que rompe os céus. Primeira coisa, a gente vê aqui o Império Babilônico, onde Nabucodonosor tem o poder, ele derrota o Império Assírio e conduz o primeiro grupo de judeus para o exílio. A gente vê entre essa turma quem é que estava ali? Daniel e os seus amigos. Nabucodonosor cerca Jerusalém por 2 anos, destrói o Templo de Salomão, e aqui começam os 70 anos de exílio na Babilônia, ok? Durante esse tempo acreditam que surgem as sinagogas, e aí o Império Medo-Persa se ergue contra a Babilônia. Todas as revelações tremendas do final dos tempos vêm para Daniel no capítulo 9, isso é poderoso. Segunda coisa, aqui surge o Império Medo-Persa com Ciro, conhecido também como Dário. E Deus usa a vida desses homens para realizar seus propósitos. Certo? Então, eu quero que você atente para o aspecto político dessas questões. Deus levanta um Ciro para permitir que os judeus voltassem para Israel através de Zorobabel, Esdras e Neemias. E o templo é reconstruído, chamado Templo de Esdras. Tá? Malaquias ministra para os exilados. Né? Nós vemos aqui Filipe da Macedônia se levanta e conquista a Grécia nesse tempo. O seu filho Alexandre o Grande o sucede, se torna um rei supremo. E por aí vai. Tá? Terceiro ponto, o Império Grego. O Império Grego ele surge com a morte de Alexandre
né? E o seu reino é dividido em 4 partes, por seus 4 generais. E aí, aqui o cânon do Antigo Testamento é completado e aceito. Tá certo? Aqui acontece um evento herético, né, que é Antíoco Epifânio IV. Ele entra no templo de Jerusalém e sacrifica um porco, né? Então a Bíblia chama esse episódio de abominação desoladora. O quarto ponto é o surgimento do Império Romano. Roma é fundada e aqui começa o período dos Macabeus, que estão ali os livros apócrifos que relatam muita história. Tem a revolta dos Macabeus, certo? Pompeu conquista Jerusalém, o Império Romano começa com o assassinato de Augusto César, Marco Antônio sucede durante pouco tempo, vem Herodes o Grande que tenta matar Jesus, começa a reconstrução e expansão do templo por Herodes, e esse templo seria destruído lá pelo ano 70. Então, esse período é um período muito importante, tá certo? De vários acontecimentos. E aí a gente pensa assim, Deus se calou nesse tempo? Eu aprendi que Deus se calou, mas eu queria te mostrar aqui um texto. Olha só, Mateus capítulo 11, verso 13. Mateus 11, 13. São palavras de Jesus. Jesus este que nasceu entre os testamentos. Ele diz assim, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está dizendo que os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, eu fiquei pensando, pode ser que tenha terminado uma característica e Deus não tenha falado com ninguém, mas o termo profetizar, ele tem um significado muito forte. Eu fui pesquisar aqui e essa palavra aqui, profetizar, ela tem o seguinte significado, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Significa assim, revelar a mente de Deus. Olha que tremendo. Essa palavra aparece 28 vezes no Novo Testamento. E significa revelar a mente de Deus, ou a mensagem de Deus, em uma situação particular. Também significa prever o futuro como o Senhor o revela. Significa falar previamente, de maneira sobrenaturalmente capacitada, a respeito do que vai acontecer. Então Jesus disse que a lei e os profetas continuaram falando, profetizando até João. O que me leva a entender que quando Deus parece terminar de falar através de profetas, os quais ele levantou, ele continua usando a mensagem destes homens para falar com as pessoas durante o período que a gente entende como silêncio, 430 anos de silêncio. Outra questão que me chama muito a atenção e que mostra que Deus continua agindo no ministério profético nesse tempo, de maneira diferente, ok? Mas continua agindo, são os intercessores do ministério de Jesus, Simeão e Ana. Quando Jesus está com 8 dias, eu vou pregar sobre isso nas próximas lives, e ele é levado ao templo para ser apresentado, segundo a lei, como todo menino judeu nascido com 8 dias, era lá apresentado, circuncidado. E nesse momento, José e Maria encontram-se com uma senhora chamada Ana e depois com um senhor, um profeta chamado Simeão. Ambos tinham recebido de Deus uma palavra de que eles não morreriam sem ver
o Messias. Então Deus continuou se revelando de alguma forma nesse período. O que isso me fala comigo e com você? É que não importa o deserto que nós estejamos enfrentando, se nós buscarmos o Senhor, se nós clamarmos, Deus nos direciona. Eu entendo que houve uma mudança na maneira de Deus fazer e que talvez João Batista tenha sido o último dos profetas com a característica profética que a gente acostumou a ver no Antigo Testamento. E depois esse ministério profético assume determinadas características a partir de então. E talvez isso tenha até a ver com o que eu falei ontem, a questão do ministério levítico, os ministérios proféticos e do ministério universal. Então, se você deseja ouvir sobre isso, a live de ontem está salva. O fato é que nós temos uma dificuldade. A gente parece que divide exatamente a Bíblia entre um Antigo e um Novo Testamento. E criamos extremos. Ou nós acreditamos em um Jesus ocidental de calça jeans e camiseta e anulamos o Antigo Testamento, ou nós partimos para um exagero hiperjudaizante e achamos que botar um quipá na cabeça ou qualquer outro elemento vai nos tornar por si só mais espirituais. Mas o fato é que existe um equilíbrio entre isso. Jesus é judeu. O Novo Testamento não faz sentido sem o Velho, sem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é incompleto sem o Novo. Por isso, a nova aliança é continuação complementar da antiga aliança. A antiga aliança tinha um propósito de conduzir este povo como um tutor até que chegasse o pai legítimo, o responsável legítimo para completar a lei. Então, Jesus disse, eu não vim para abrogar a lei, mas vim para completá-la, para torná-la plena. Por quê? Existe uma lei espiritual de vida. E essa lei espiritual de vida, por um tempo, foi vestida pela lei mosaica. Mas essa lei mosaica era insuficiente para gerar aquilo que Deus queria. O propósito dessa lei mosaica era levar literalmente o homem à falência e ao reconhecimento da dependência de Deus. E isso não significa que ela não era boa. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que com Jesus vem a graça e a verdade. E isso não significa, então, que Moisés era mentiroso. Se você entende que Jesus é a verdade, você também tem que entender que a lei era boa. Tão boa que a Bíblia descreve da seguinte forma, dizendo que se Israel tivesse obedecido, as nações da terra olhariam para Israel e diriam, qual nação tem um Deus tão achegado a si quanto o povo de Israel? Por causa de quê? Por causa da bondade da lei, da justiça da lei. O fato é que a lei de Moisés tinha um objetivo, mostrar que ninguém iria conseguir cumpri-la na força do seu braço. Por isso que Deus diz, chega no limite e fala assim, acaso tenho eu sede de sangue de animais? Eu quero um coração circuncidado, quebrantado e contrito. Deus estava dizendo, olha, eu vou colocar a lei no coração de vocês, eu vou tirar a lei das tábuas de pedra e vou colocar no coração. Olha que interessante. Deus estava dizendo, essas leis que foram ali envelopadas pelas tábuas de pedra, elas vão perder esse envelope, elas vão ser tatuadas no seu coração, para que você as cumpra não na força do seu braço, mas na capacitação do Espírito Santo. Amém? Você está me entendendo? Essa live é uma live para te despertar. Como disse a minha sogra divulgando no grupo da família, é para crente raiz. Em períodos de temporada das lives do Café com AP, a gente está aqui todas as manhãs, durante 30 ou 40 minutos, ministrando palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo durante esse tempo. Por isso, se prepare para ele, acorde, poste o seu café, prepare o seu café da manhã, sabe? Sente-se ao redor da mesa.
Se você vai assistir depois, você tem a opção de vê-la aqui ou no YouTube, mas pare o que você está fazendo. Por quê? Porque é o momento em que eu estou aqui me dispondo a ministrar essa palavra. Eu sei o caminho que eu tenho para vós, é o que diz o Senhor. Para vos conduzir por um caminho reto até diante do meu trono com liberdade e graça, para que vocês vivam e manifestem as capacitações da minha glória, diz o Eterno. A ti seja a glória e a honra. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Agora, no encerramento desse Antigo Testamento, né, dessa transição, dessa entrega da lei, né, uau, que lindo isso! Uau! O Senhor diz assim: sou eu que te capacito nas batalhas para você vencer. Aleluia! Se você está visitando a nossa live aqui, eu quero agradecer a presença de todos e a seriedade com que a gente leva aqui os dons do Espírito, viu? Já há muito tempo Deus tem me usado com interpretação de línguas, não só faladas, mas escritas, e isso veio a público numa das temporadas no ano retrasado, se eu não me engano, e o pessoal tem levado com muito respeito e eu agradeço. Isso nos permite provar desse dom juntos, online, o que era inacreditável. Amém? Vamos lá. Nessa transição, né, nessa entrega de um povo, nós vemos uma revelação. Uma revelação que rasga os céus, que rompe os céus. É a revelação do anjo Gabriel a Zacarias. E essa revelação tem características muito fortes. Nós vemos aqui, primeiramente, que Isabel e Zacarias tinham uma vida íntegra. O texto fala isso. Então, isso é o princípio, isso é a base, isso é o comum. É lógico, Deus se revela para pecadores? Sim. Quando ele fala com o profeta Isaías, a primeira coisa que ele se dá conta é de que ele tinha a boca imunda e habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele pensa, vou morrer. Então Deus, quando se revela, denuncia pecado. Certo? Agora, de praxe, o comum é você buscar uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E a Bíblia faz questão de ressaltar aqui que tanto Isabel quanto Zacarias tinham uma vida de santidade. Segundo, Deus fala com Zacarias enquanto ele cumpriu o papel sacerdotal dele. Deus vai falar com você enquanto você estiver fazendo aquilo que ele te chamou para você fazer. Seja o trabalho qual for, seja a tua ocupação, seja o propósito que ele pôs no teu coração. Então, faça com que você tenha nas mãos aquilo que Deus colocou diante de você. Em nome de Jesus, nós somos oprimidos, nós somos reprimidos todos os dias por pessoas que querem, através de uma régua equivocada, medir a tua vida espiritual, medir os teus resultados. Agora, você está produzindo resultados para quem? Para os homens ou para Deus? Então, quem pode validar os teus resultados? Somente o Eterno pode validar os teus resultados. Por isso, não se deixe oprimir, faça com o que você tem nas mãos, faça o que Deus mandou você fazer com o que você tem nas suas mãos nesse exato momento. Não fique esperando determinadas coisas acontecerem para você, faça. Moisés, quando Deus chamou Moisés, Deus pergunta assim, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, tenho um cajado, então é isso que eu vou usar. Deus quer usar aquilo que você tem, Deus multiplica o que existe. Então nós vemos aqui que Deus falou com Zacarias enquanto ele cumpriu o papel sacerdotal dele. E a revelação vem trazendo o quê? Uma resposta a uma oração. Então enquanto você está exercendo aquilo que Deus colocou na tua mão, se você é vendedor, venda.
Venda como Jesus venderia. Jesus aparece como vendedor de ouro em Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouros. Então fala, Jesus me ensina a vender. Se você é professor, ensine como mestre da Galileia, seja qual for a tua profissão. Shurasei de cantaralabá, de rei seikei, chumaika. Uau, eu sou aquele que derrama sobre vós a minha unção capacitadora, para que vos permita continuar indo além. Aleluia. A oração é respondida, então ore. Me lembro de um ditado pentecostal que diz assim, muita oração, muita bênção, pouca oração, pouca bênção, nenhuma oração, nenhuma bênção. Transforme sua vida de pensamentos numa vida de oração. Independente disso, dobre seus joelhos, acorde, fale com Deus, sente na sua cama, conversa com Ele. Esses dias uma amiga minha estava falando que ela estava orando no carro e o filho dela apavorado, mãe, o que você está falando? Estou falando com Deus, que estranho. Estranho? Estranho nada. Deus é meu amigo. Então ore sem cessar, ore todo o tempo, fale com Ele. Zacarias teve a resposta de Gabriel dizendo o seguinte, a tua oração foi respondida. E o resultado dela vai fazer com que você se alegre, que as pessoas se alegrem. A resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, vai trazer alegria para nós. Porque é assim que o nome do Senhor é exaltado. Quando Isabel, ela percebe que ela está grávida e ela fica caladinha 5 meses. Olha o segredo aqui, tá? Olha o segredo. Não conte revelação como bênção. Não conte profecia como bênção. Escreve aqui, ó. Não conte profecia como bênção. Rei da Baixai. Eu selei os céus quando falava contigo. É o que o Senhor está dizendo para você, Ricardo. Eribalabassai. Escreve aí, ó. Não conte profecia como bênção. Por quê? Porque Zacarias está lá recebendo a palavra profética de Deus através do anjo Gabriel e por causa da sua dúvida ele fica mudo. Consequentemente, por ele duvidar, Gabriel diz assim, olha, você vai ficar mudo e aí você só vai voltar a falar quando se cumprir. Essa atitude era repreensiva, mas era protetora, porque quando a gente é incrédulo, porque quando Deus fala com a gente, Ele promete o impossível. Gente, pare e pensa agora em todas as palavras proféticas que você já recebeu. Eu acho que a maioria delas são coisas que eram impossíveis para nós. Eu não imagino Deus, assim, eu acho que Deus fala assim, vou te dar um copo d'água, sabe? Uma coisa normal, que é fácil, que é alcançável. Eu sei, Deus fala às vezes o alcançável só pra gente ficar tranquilo, dizendo assim, não, isso aí vai rolar, vai acontecer. Mas a maioria das vezes Deus está falando assim, vou realizar o impossível. Não é verdade? E quando Deus fala, vou realizar o impossível, qual é a primeira ação que a gente tem, geralmente? Se a gente tiver uma atitude espiritual, a gente se alegra, a gente fala, glória a Deus. Mas a segunda ação, né, é o lado humano, que a gente fala assim, meu Deus, como que vai ser? E aqui é a hora que você corre o risco, e eu também, de darmos lugar à incredulidade. Onde a gente fala, meu Deus, o que vai acontecer? E aí a gente coloca de cara a limitação. Ah não, mas como é que eu vou ter um filho se eu já sou velho, minha mulher é estéril? Não é assim? É desse jeito. Quando a gente olha para as áreas da nossa vida, onde Deus trouxe grandes promessas, a gente olha para algumas circunstâncias e fala assim, não vai rolar mais. Não vai. Passou o tempo, acabou, não vai dar. Quando a gente pensa isso, a gente está olhando as circunstâncias. Então, nessa hora, Deus deixa a gente mudo. Ou você pode escolher também calar a boca. Isabel escolheu ficar calada. Ela falou, vou guardar essa gestação para ninguém botar o dedo. Eu vou esconder a minha bênção, a minha vitória,
para que ninguém atrapalhe. Por isso, olha aí, ó, não conte profecia como bênção. Por quê? Quando a palavra profética é liberada na sua vida, ela é liberada num ambiente espiritual conhecido como o secreto de Deus. A Bíblia não fala? Quando você orar, entra no teu lugar secreto e fala com teu Deus, que em secreto te escuta. Esse lugar, ele é um lugar onde o diabo não está. Não só isso, mas ele também é o nosso armazém, é a nossa despensa celestial. O inimigo não está ali. Quando Deus te traz profecias, promessas, ele te dá nesse ambiente secreto. O diabo não lê os seus pensamentos, o diabo não sabe o que está acontecendo no céu agora. Ele sabe o que acontecia no céu até o momento que ele foi expulso. Ele ainda vai lá tendo algum acesso em determinados eventos ou reuniões, como ele foi lá pedir para tocar na vida de Jó, pedir para tocar na vida, peneirar a vida de Pedro, onde Jesus revela essa situação. Mas, logo, logo o Senhor vai dizer, acabou, me dá o teu crachá. Você não tem mais acesso nem a isso. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, o diabo não sabe o que você pensa e quando Deus está falando com você através de profecia, o diabo não está ouvindo. Aí sai você do lugar santo, do lugar secreto, da tua despensa onde Deus falou com você, o diabo está lá fora curioso. Meu Deus, porque ele está vendo o movimento, ele vê anjo chegando, ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Ele vê um movimento em torno de você e ele fica só esperando você sair do lugar secreto. Aí você pega lá teu celular, teu WhatsApp, você liga para a pessoa, você encontra o irmão e começa a contar tudo que Deus falou no secreto. Né? Aqui a Shirley contando algo tremendo. Hoje saí de carro e ao retornar, quando entrei no carro, parecia que alguém estava fumando dentro do carro. Isso é muito sério. Tem que repreender mesmo. Repreender, dizer, sai da minha presença, em voz alta, em nome de Jesus. E aí, adore e louve ao Senhor. Por quê? Porque é sério. O inimigo vem para trazer opressão, para entrar no seu ambiente. E cão só sai se for expulso. Agora você vai lá, pega a palavra profética liberada no lugar secreto e entrega para ele de bandeja. Se ele já estava vendo o movimento para agir contra você, agora ele tem o detalhe que ele não tinha. Então, em nome de Jesus, Zacarias fica mudo. Ele podia dar as informações ali, o povo está sabendo. O diabo estava vendo o movimento celestial, viu o anjo chegando, viu o anjo saindo, mas e aí? Fiz isso, contei, e agora? Agora, filha, abraço para você, Adolita. Tem palavras que eu interpreto, outras que eu não interpreto, tá bom, gente? Mas fica na liberdade de escrever aqui em línguas, tá? Nem sempre eu vou trazer a interpretação, porque nem sempre eu tenho, tá bom? E às vezes a interpretação é para mim ou é só para a pessoa, tá? Então, se eu não responder, não fique triste comigo, tá bom? O que você fez? Contei a revelação. O que você faz? Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu contei a profecia como bênção. Senhor, ensurdece os demônios agora, impede toda a ação deles contra as tuas promessas na minha vida. Me guarda em nome de Jesus, para que eu não interfira, Senhor amado, de maneira negativa, impedindo qualquer ação da tua parte em nome de Jesus. Então, nós vemos outra característica da revelação que rompe os céus, tá? Que a dúvida te deixa sem vocabulário, te deixa sem ação. Então, continua orando, Pai, perdoa-nos, porque as circunstâncias nos roubam de assalto, roubam nossa paz, nossa alegria, nossa comunhão, e nós te pedimos perdão. Não queremos ser guiados pelas circunstâncias. Crer contra as circunstâncias é o desafio. Descansar em Ti. E por isso nós agora pedimos perdão
todas as vezes que nos agitamos e nos movimentamos, porque nos permitimos ser guiados pelas circunstâncias. As tuas promessas são infalíveis e nós nos rendemos a ti. Então, o Senhor não tem nada que te impeça de agir. Eis-nos aqui. Outra coisa tremenda, a revelação vem para romper os céus. A revelação vem para trazer direcionamento. Eu quero isso. Eu quero isso. Quantos aqui querem direcionamento de Deus? Específico e claro. Eu quero, eu preciso. Só que isso não é só para quem quer ou para quem precisa, é para quem crê. Então eu creio. E eu quero crer. E eu quero continuar crendo em direcionamento específico, porque quando eu chego diante de Deus e apresento a minha incapacidade, eu também tenho que pedir de volta o quê? Capacitação. Então eu quero, porque a revelação tem um poder, ela tem o poder de trazer direcionamento nas áreas que a gente não sabe. A revelação tem o poder de trazer detalhes de como nós devemos agir diante da resposta de Deus que vai mudar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Ei, Daba, Shurabakai, Senamaham. O Senhor diz assim, cedo ou tarde você vai ter que ver que eu continuo mesmo agindo em favor daqueles que em mim confiam e esperam. Meu Deus, Deus está falando forte com a gente hoje. Sabe, a revelação, ela gera em nós alegria e alegria aos que estão ao nosso redor. E ela traz um direcionamento de como a gente deve cuidar daquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Deus é bom. Nós vemos que a revelação vem dizendo para Zacarias o seguinte, olha só, ela fala sobre a infância de João Batista, o ministério de João Batista e como ele seria reconhecido, visto e as consequências desse ministério. E isso era muito poderoso. Olha aqui, diz o seguinte, ó, o nome dele vai ser João, começou já determinando identidade. Tá? Ele será grande diante do Senhor. Você já pensou como Deus te vê? Gabriel está dizendo aqui, olha, João vai ser diante de Deus grande. Deus vai vê-lo como alguém grande. Isso me comove. Como Deus te chama. Como você é visto diante de Deus. Que coisa poderosa. Ele estava revelando as características da identidade de João diante do Senhor. Deu algumas orientações, olha, não beberá vinho nem bebida forte. Ele terá um voto, você cuida disso. Aí diz algo tremendo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Nas próximas lives a gente vai ver esse encontro, onde João Batista é batizado no ventre. Uau, que coisa tremenda. E o Gabriel está revelando, é uma palavra rema. E diz assim, ó, olha as características do seu ministério. Ele converterá coração de pais a filhos e de rebeldes à prudência dos justos. Então, por quê? Porque ele viria como o povo de Israel, dentro de todo o contexto histórico que eu te falei, estava esperando. Eles estavam esperando alguém aparecer na unção e nas características de Elias. E essa revelação para Zacarias era muito forte. Dizendo aqui, ele virá na virtude e no espírito de Elias, para gerar essa conversão entre pais e filhos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Como tem sido o seu comportamento diante de Deus? Nós estamos vivendo uma era de pessoas apáticas. Nós estamos vendo nas mídias, nas redes sociais, na televisão, pessoas sendo até repreendidas
quando celebram a vitória de um jogo, de um campeonato, porque não, você não pode celebrar muito, porque quem perdeu vai ficar tristinho. Ou, até quando? O diabo está querendo te tornar apático até a morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o morno Deus vomita, e é isso que o diabo quer, pessoas mornas. Você pode celebrar, mas só um pouquinho. O diabo não quer que você fique frio. O diabo não quer que você pegue fogo. Ele quer que você fique morno. Então a revelação vem aqui para dizer o seguinte: João Batista ia preparar um povo disposto. O livro do profeta Ezequiel, aparece ali dezenas de vezes a frase: põe-te em pé e falarei contigo. O que era isso? Dispõe-te. Deus fala com Josué: seja forte e corajoso. Se ele fosse nordestino seria assim: seja cabra macho. Se dispõe. Sabe, nós temos nossos momentos de angústia, de ansiedade, de dor, de depressão, de frustração. Todos nós temos esses momentos. A questão é, não podemos ficar esperando alguma coisa acontecer para a gente se tornar disposto. A gente tem que olhar diante dessa situação e dizer: eu estou aqui, eu continuo fazendo, e é isso aí. Sabe, muitas vezes a gente pensa em desistir. Você acha que é fácil chegar aqui, dar o play e fazer 93 lives, que é o que a gente propôs aqui para essa temporada? Não, gente, tem dia que não vai, tem dia que a vontade é não vir, por causa das lutas, das adversidades, dos problemas. Só que aí sabe o que eu penso? E se eu não desistir, o que vai acontecer? Se eu não desistir, o que vai acontecer? É isso que Deus quer mostrar para mim e para você. Sabe, a gente tem que terminar a live. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: características da revelação que rompe os céus. Santificação, que precede a revelação. Cumpra o seu papel. Ore. Não duvide. Receba a revelação específica e cumpra essa revelação. E eu quero te dizer uma coisa: essa revelação veio dentro de um contexto para a sua época e que nós estamos diante desse contexto. Deus quer romper os céus nesse exato momento, como ele rompeu no período intertestamentário, para levantar um João Batista que preparasse o caminho para Jesus. E hoje ele quer romper os céus porque o Espírito Santo, que é essa figura do João Batista, o amigo do noivo, está preparando a noiva para o encontro nos ares com Jesus. E o contexto ao nosso redor está cada vez mais pronto. Aqui existe uma preparação política naquele momento. O mundo, naquela época, estava se unificando sobre a vitória de César. O fato que fez com que toda a área estivesse sob domínio romano, ao ponto de que se dizia que o sol não se punha sobre o Império Romano. As fronteiras entre todos os países estavam abertas, dando lugar para boas estradas, para viagens marítimas. E esse é um dos fatores que ajudou a pregação do Evangelho. Tá? Para preparar a vinda de Jesus. Hoje a gente está vendo isso aí. O mundo numa preparação política de unificação. A gente tem aí a internet sem fronteiras. A Europa, eu vivi aqui há quase 25 anos e a gente não conseguia sair de uma cidade de Genebra para Saint-Julien, na França, que são cidades fronteiras, para comprar no mercado sem ser controlado há 25 anos. E hoje não tem ninguém na fronteira. Você passa, você viaja a todos os lugares. Livremente. Existe controle de outra forma. Então, está tudo encaminhado, certo? Segundo, o idioma do povo, né, apesar de terem ali os seus idiomas, eles falavam o grego
como o inglês da época, né, e que foi um veículo tremendo para que até o Novo Testamento fosse escrito em grego. Hoje, nós não precisamos de um idioma único, a gente tem a informação como idioma, certo? Você está aí, em quantos lugares aqui que falaram suas cidades, um grande abraço para cada cidade e cada país mencionado aqui. E eu estou no meu quarto, no meu escritório, transmitindo isso para você. É a informação, transações financeiras baseadas em informação. Então a preparação econômica, certo? Nós vemos aqui naquela época ali que existiam tensões sociais e pobreza. Naquele momento houve essa tensão e cada 3 pessoas que andavam na rua de Roma, 2 eram escravos, certo? Agora, hoje nós vemos a desigualdade financeira. Existe unificação de moeda, tá? Existe hoje os mercados comuns que geraram blocos econômicos, mas através da informação se vem uma moeda. Então nós vemos aí as criptomoedas e tudo mais preparando o caminho simplesmente para uma transação econômica baseada em informação. O cenário está preparado. Preparação moral. O mundo também foi preparado moralmente porque Roma estava ali desabando na imoralidade, certo? E João Batista veio repreendendo isso. Hoje o mundo está como nos dias de Sodoma e Gomorra. Se normalizou a imoralidade na vida de grande parte de pessoas. Só que, para nós que cremos em Jesus, o errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. Para a gente terminar a live, preparação religiosa. Quando Jesus veio da primeira vez, houve uma necessidade de uma preparação através de João Batista. Existia um sincretismo, existia uma mistura que foi crescendo cada vez mais, né, um crescimento proposital através do sistema romano. Tá? Mas veio João Batista confrontando tudo isso. E Jesus também denunciando os sacerdotes. Hoje nós vemos esse mesmo caminho só crescendo. A Torre de Babel está de pé, gente. A Torre de Babel está de pé. É a unificação das mentalidades dos povos. Você pode ter uma mentalidade diferente desde que seja igual a de todo mundo. Você está me entendendo? Esse é um problema. Então, a quebra do silêncio de Deus vem para te despertar. A quebra do silêncio de Deus vem para te acordar, te levantar na força do Senhor e do seu poder. E eu convido você agora, em nome de Jesus, para orar comigo, para você ficar aí forte, renovado e fortalecido na graça do Senhor Jesus. Pai, desperta cada um de nós para esse romper da Tua revelação que nos capacita, nos direciona e nos conduz para uma vida de santidade, de responsabilidade, de caminhada contigo, diante de um cenário que está todo pronto para o arrebatamento da noiva e depois para a consequente segunda vinda de Cristo. Desperta-nos. Pai, que não sejamos guiados pela incredulidade, mas que saibamos guardar as Tuas promessas e crer que Tu és fiel para cumpri-las. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia final. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Amanhã, se Deus quiser, no Café com AP, revelação ministerial, tá? Então nós vamos ver aí a revelação de Maria, né? Então se prepara nessa caminhada poderosa aí, em nome de Jesus. Eu quero dar alguns avisos antes da gente terminar a live. Primeira coisa, tá? Em toda live eu estou dando a oportunidade para aqueles que desejam semear em nosso ministério. Se você está no Brasil, o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, é o meu Pix. Você pode lançar aí a sua semente, amém, em nome de Jesus, e assim colaborar para a continuidade
de trabalhos como esse, tá? Então tá aqui, vou fixar aqui a mensagem, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, lança tua semente em nome de Jesus, né? Se você também está aqui e está conectado com a sua igreja, dizima na sua igreja, né? Seja fiel no lugar que te alimenta. Se você não tem um ministério, se você tem seguido a gente, entendido que é aqui que você deve fazer, então faça isso, lance seus dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém? Próximo aviso, no link da bio tem algumas opções. Primeiro, entra para o grupo do Telegram, são mais de 300 pessoas que fazem parte do nosso grupo do Café com AP no Telegram. Ali a gente faz enquetes, conversa, se apresenta, dá continuidade aos assuntos e trago ali informações exclusivas para o grupo. Tá? Outra coisa, nós estamos com projetos ministeriais acontecendo e no link da bio tem ali o Desafio 100. O que é o Desafio 100? Nós estamos convocando 100 pessoas que queiram fazer parte do nosso método, chamado Método Golden, que é um método de crescimento espiritual de A a Z, onde eu reúno 30 anos de ministério para ministrar sobre a tua vida, te acompanhando através da nossa própria plataforma que começou a ser desenvolvida do nosso Instituto Alus Mundi. Então vem, clica no link da bio, deixa ali o seu e-mail, ali preenche seu desejo de inscrição. E hoje à noite, né, hoje horário do Brasil, 15 horas e 20 horas. Tem 2 horários, tá? Os horários do Brasil. Nós vamos ter encontros pelo Zoom para a turma do Instituto. Então, se você quiser vir participar, vem. Entra para o grupo do Telegram, se inscreve aí. Vem participar, vem conhecer e ali eu vou dar mais informações, certo? Hoje nós vamos começar as ministrações de conteúdo falando sobre os ciclos repetitivos da história. Nós vamos mostrar a importância disso. Amém? Então, esse é um pouquinho dos nossos projetos em andamento. Glória a Deus. Acho que é isso aí. Eu vou salvar essa live. Você vai, curte, comenta, compartilha. Daqui a pouco ela vai estar no YouTube também para quem quiser assistir por lá. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tchau, tchau. Amo vocês.